unidos nessas vibrações de alegria, de gratidão pela vida. Vamos pedir que a espiritualidade amiga nos intua, nos auxilie no estudo do Evangelho. Que assim seja. Nós estamos então no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Pedi e Obtereis. E dentro desse capítulo nós temos no item 16 e 17 o subtítulo Preces Inteligíveis. Então, por que Kardec coloca esse título dentro desse capítulo Pedi e Obtereis? Porque a prece é uma forma que nós temos de pedir. Nós já aprendemos aqui, durante esse mesmo estudo desse capítulo, que a prece é o momento que eu tenho de conexão, que é o momento que eu converso com Jesus, que eu converso com a espiritualidade. E muitas vezes nós não sabemos fazer isso de maneira com que essa prece realmente chegue onde ela precisa chegar. Então, por isso, Kardec coloca esse texto, um pequeno texto, mas com grande profundidade, quando a gente consegue estudar ele com vontade, com amor. Então, vamos ler um pedacinho desse parágrafo, desse texto, e vamos refletindo sobre ele. Então, ele diz assim: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Então, como é que nós vamos aliar o nosso pensamento se a gente não entende aquilo que a gente está falando? Muitas vezes a gente decora uma oração e a gente repete aquela oração sem nenhum componente de reflexão, sem um sentimento, sem uma irradiação. A gente simplesmente repete. Então a gente pega aquela oração pronta e faz aquela oração. Mas a gente não está pensando naquela palavra, no que aquelas palavras, no significado. A gente não está sentindo. O nosso coração não está conectado com o nosso pensamento. E a gente tem sempre que lembrar que o pensamento é energia. Quando eu penso, eu emito aquela energia. Então, se eu faço uma prece sem estar conectada com o pensamento, simplesmente verbalizando, simplesmente soltando palavras, nenhum pensamento é gerado, nenhuma energia é gerada. Então, essa prece, ela não chega a lugar algum, porque são apenas palavras. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Então aqui a gente lembra que até há pouco tempo atrás as missas eram feitas em latim. Então imaginemos nós assistindo uma missa numa outra língua que a gente não compreendia. Então, estavam ali aqueles irmãos por aquela obrigação de ir à missa, porque não se compreendia nada. Que tipo de sentimento eu poderia ter numa prece feita numa língua que eu não entendo? Então não havia uma conexão, ninguém sabia o que estava sendo falado. Então, ainda bem, que isso mudou, que isso melhorou, e que a gente tem a doutrina que vem nos ensinar uma coisa tão simples, mas que a gente às vezes se equivoca, não presta atenção e a gente não faz bem feito. Então, que bom que hoje a gente consegue compreender o que a prece está dizendo. A gente consegue fazer essa conexão de pensamento e de coração. E ele continua: para que a prece toque
preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Quando eu leio uma palavra que eu não sei o que significa, eu não consigo formar uma ideia, porque eu não sei o que significa. Então, na oração, eu tenho que entender as palavras, eu tenho que conectar o meu cérebro com o meu coração. Eu preciso entender o sentido daquela palavra, eu preciso sentir para que eu tenha uma ideia e para que eu coloque o meu pensamento conectado. Por isso, Kardec sempre sugere a prece espontânea. O que é a prece espontânea? É aquela prece que eu crio no momento. Porque a partir do momento que eu vou criar uma prece, eu preciso me concentrar, eu preciso pensar naquilo que eu quero dizer, naquilo que eu quero pedir, ou naquilo que eu quero agradecer, ou para quem eu quero enviar aquele pensamento, aquela energia. Então eu preciso me concentrar melhor para que eu possa sentir. E quando a gente faz uma oração pronta, muitas vezes o pensamento foge. Eu estou aqui balbuciando aquela oração, mas eu não estou pensando naquilo que a oração está dizendo. Então, por exemplo, quando eu faço um Pai Nosso, que eu digo Pai Nosso, eu gero no meu coração a imagem que eu estou conversando com meu Pai, com o Pai que é de todos nós. Então já me veio o sentimento de irmandade, se eu estou pensando naquela oração. Quando eu digo seja feita a vossa vontade, então eu estou criando aquela imagem que o meu coração aceita a vontade do Pai. Então, quantas vezes nós estamos rezando essa oração, mas eu não aceito essa bênção que veio para mim. Isso não é justo. Mas eu estou dizendo, seja feita a vossa vontade. Eu não aceito a partida daquele ente querido, mas eu estou ali simplesmente dizendo. Então, a gente precisa pensar, porque a prece, quando ela é sentida, quando eu estou compreendendo, também vai me ensinar. Eu tenho que pensar, seja feita a vossa vontade, mas eu tenho que aceitar. Porque se Deus é bom e justo, o que está acontecendo por vontade dele é porque é melhor para mim. Então a gente vai refletindo e vai aprendendo. Então, se a gente tem dificuldade de concentração na hora da prece feita, da prece decorada, vamos procurar fazer uma prece espontânea, criar uma prece. A gente vê muitas vezes nas casas, nos grupos de estudo, nas reuniões, que a gente diz, quem vai fazer uma prece hoje? Quem abre uma prece? E a gente diz, não, eu não vou, porque eu não sei fazer, eu não sei dizer essas palavras. A prece, a beleza na prece não está nas palavras bonitas, não está nas palavras difíceis. Está naquela palavra que sai do coração, que sai do sentimento. Essa é a beleza da prece. E quando a gente faz uma prece, que a gente coloca o sentimento, a gente não precisa nem pensar muito na palavra. Aflora aquela oração que no fim a gente sente felicidade de ter feito. Então, nas primeiras, a gente pode ter um pouquinho de dificuldade, se sentir insegura, mas a prática vai nos libertando desse medo de fazer uma prece que não agrada a Deus. É só a gente pensar que a prece que agrada a Deus é aquela que tem sentimento. Então, aqui a gente lembra muito da prece das crianças. Como que é a prece das crianças? É uma prece curtinha, simples, mas é com sentimento. Porque muitas vezes fica até engraçado. Esses dias um amigo, um colega meu, me contava da prece do filhinho. Então ele dizia, Anjinho da guarda, protege papai, protege mamãe e muito obrigado que amanhã não tem aula. Então assim ficou engraçado porque a gratidão dele era que tinha aula. Mas ele foi sincero.
precisamos colocar nas nossas orações é sermos verdadeiros, porque Deus vê o nosso coração. Nós podemos tentar enganar o outro, tentar enganar a nós mesmos, mas Deus sabe o que está passando no nosso coração. Então, muitas vezes a gente tem uma mágoa com alguém, tem uma dor com alguém, e a gente aprendeu que eu preciso vencer isso, que eu preciso fazer uma caridade, que eu preciso fazer uma prece por esse irmão que eu ainda não consigo conversar. E a gente vai lá e faz uma prece pedindo para que esse irmão seja abençoado, mas na verdade não é aquilo que eu quero. Eu não estou sentindo aquilo. Então a minha prece não vai ter esse alcance. Então o que eu faço? Primeiro eu faço a caridade comigo e peço para que a espiritualidade me ajude a vencer esse sentimento. Para depois, então, quando o meu coração estiver preparado, eu consiga pedir por aquele irmão. Porque não adianta eu querer enganar. Deus, a espiritualidade, Jesus sabe o que passa no coração. Então a prece, ela tem esse sentido, esse valor, quando ela é acompanhada desse sentimento de verdade, de amor. E continua o texto, então ele diz assim: será dita como simples forma, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repito. Muitos oram por dever, alguns mesmo por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo é rebaixado. Então aqui a gente lembra daquela prática de rezar o terço. Então a gente fazia por obrigação, eu digo a gente porque eu também vivi isso, né? Rezar o terço. Então a gente tinha o rosário, tinha ali as continhas que a gente ia contando e tinha que ser as 10 Ave Maria, depois o Pai Nosso, depois terminar a oração, e a gente ficava mais preocupado em não se atrapalhar nas continhas e não rezar a mais ou a menos, do que realmente fazer aquela conexão e pensar naquelas palavras que a gente estava dizendo. Então, são aquelas pessoas que rezam por obrigação, né? Eu tenho que rezar, né? Porque senão Deus não me ajuda. A gente tem que rezar porque a gente precisa dessa conexão com a espiritualidade. Porque é uma coisa que nos faz bem, que nos auxilia, que nos renova. E não por obrigação. Outra coisa é a repetição. Eu não preciso rezar 10, 15, 20 vezes a mesma oração. Muitas vezes a gente precisa da repetição para conseguir se conectar. Então, tem um sentido. Eu preciso repetir porque a primeira vez que eu faço, eu ainda não estou conseguindo. Eu preciso repetir porque na terceira vez que eu fizer a oração, eu consigo essa conexão. Então, sim, é válido. Agora, eu dizer que eu rezei 10 vezes a mesma oração tem mais valor do que aquele que rezou uma, ou que nesse momento que eu rezei 10 vezes valeu mais do que ontem que eu fiz só uma. Não é esse sentido. Porque o que importa é o sentimento que eu coloco e não a quantidade de vezes. Então, se a gente pensa que repetir, que rezar mais vezes e mais vezes a mesma oração é mais meritória a Deus, então a gente ainda não compreendeu sobre Deus. Então a gente precisa pensar mais um pouquinho. Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Leia o pensamento. Então a gente sempre tem que lembrar disso. Que Deus vê o nosso pensamento. Que nós não precisamos ser aquilo que nós não somos. Que nós precisamos ser verdadeiros. Então, a prece precisa de uma motivação. Por que eu estou fazendo essa prece? Qual o motivo dessa prece?
precisa de introspecção. Eu preciso estar concentrado, eu preciso estar aqui para isso. Preciso de simplicidade. Simples, que eu consiga compreender. E que se eu estiver fazendo no coletivo essa prece, que os outros também consigam compreender aquelas palavras. Porque quando a gente faz a oração no coletivo, ela pode ter mais poder, mais força do que se eu fizer no individual? Pode. Mas desde que todos estejam entendendo e estão também fazendo aquela conexão. Porque se um estiver pensando lá na casa, outro está pensando lá no filho, outro está pensando lá no trabalho, não existe a união do pensamento. Então ela tem pouca força. Então quando nós nos reunirmos para fazer uma prece todos juntos, todos nós precisamos fazer essa conexão, colocar o coração no sentimento em conexão com o nosso ser. Precisa de caridade. Eu preciso compreender. Que primeiro eu preciso compreender essa prece, eu preciso sentir. Que primeiro eu preciso estar pronto para pedir pelo outro. Humildade e sinceridade. É isso que eu preciso para que a minha prece realmente tenha força, para que realmente faça sentido. Nós temos também que ter o cuidado na prece. A gente faz uma prece, muitas vezes a gente pede uma orientação na prece, pede por alguém. A gente tem uma dificuldade, a gente vai ali, abre o Evangelho, lê um pedacinho e pede, Jesus me ajuda, me dá uma intuição. Larga o Evangelho e sai correndo, fazer um trabalho, a gente não espera a resposta. Então a gente precisa fazer a prece, ter um momentinho de silêncio, ficar esperando. A gente precisa tirar esse tempinho. 5 minutos que a gente fica ali pensando, a gente vai conseguir escutar as respostas. Senão nós não damos oportunidade, não damos tempo para escutar. E a resposta está ali, e a gente não percebe. Então a gente tem que ter esse cuidado da preparação para a prece. Nos prepararmos, fazer introspecção, conectar. Estamos conversando com Jesus. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer ambiente, mas eu preciso me conectar. Eu não consigo me conectar em público, então já faço. Eu consigo, eu estou aqui, eu consigo. Então o importante é fazer essa conexão. E outra coisa que a gente quer lembrar é que quando a gente não sabe, quando a gente desconhece, a gente tem uma atenuante. A gente não sabia. Mas quando a gente sabe, então a gente precisa colocar em prática esse conhecimento. Então agora todos nós sabemos que a prece precisa ser sentida, precisa de introspecção, precisa fazer essa conexão. Então agora a gente já sabe. Então a gente não tem mais atenuante do eu não sabia. Nós sabemos. Então que nós possamos sempre nos preparar para conversar com Deus, para conversar com Jesus, que seja uma conversa sincera, que seja uma conversa amigável. E se eu não sei fazer uma prece, conversa com Jesus, como se estivesse conversando com o irmão, porque ele é um irmão. Jesus, está difícil hoje. Não estou conseguindo nem me concentrar para fazer uma oração bonita como tu merece. E conta a sua dificuldade para Jesus. E espera a resposta. Mas faz isso com amor. Coloca o teu sentimento. E com certeza, Ele vai nos ajudar. Ele vai enviar o auxílio. E esteja atento, porque muitas vezes esse auxílio chega na forma de um irmão, chega na forma de um abraço, na forma de uma leitura, e a gente não para refletir e pensar. A gente fica esperando que Jesus apareça em carne e osso na nossa frente. Isso não vai acontecer.
a gente tem que prestar atenção nas maneiras como Ele envia o auxílio, porque o auxílio sempre vem. Muitas vezes nós não percebemos, porque falta essa conexão, falta essa tranquilidade, essa serenidade no nosso coração. Que possamos sempre, então, estabelecer essa conexão com Jesus, que possamos ter sempre essa conversa amigável com Jesus, com Deus, com Maria, com aquele Espírito que nós temos mais afinidades. Todos nós temos um Espírito que nos é mais afim. E todos eles nos ajudam. Quando nós pensamos o bem, quando nós pedimos o bem. Que assim seja. Vamos então fazer essa conexão com a espiritualidade. Vamos voltar o nosso pensamento aqui para essa casa, aqui para esse ambiente. Sentir a presença amorosa dos irmãozinhos da espiritualidade que estão aqui. Estamos cercados de bons espíritos, trabalhadores da seara do Senhor. Jesus está aqui conosco. O nosso anjo da guarda está aqui. Vamos sentir toda essa luz que chega até nós. Essa luz que entra pela nossa cabeça e vai descendo pelo nosso corpo, retirando a energia pesada, a energia densa, aqueles sentimentos que absorvemos e que não nos fazem bem. Deixemos esses sentimentos sair do nosso corpo físico, sair do nosso pensamento, como folhinhas que vão caindo e o vento vai levando. Sentindo o nosso corpo leve, vamos receber agora essa energia de luz, de amor, de refazimento. Deixamos essa luz organizar os nossos pensamentos, harmonizar os nossos sentimentos. Deixemos essa luz chegar ao nosso coração. Vamos nos sentindo seres de luz, emanados por Jesus, sentindo que somos uma grande família, todos irmãos. E vamos dizer ao nosso Pai amado: obrigado, Pai, pela vida que temos. Obrigado por essa existência onde temos a oportunidade de aprender, de nos melhorar. Obrigado mesmo por todas as dificuldades que eu tenho, que eu possa aprender com elas, que eu possa crescer, que eu possa sentir no meu coração todo o amor que Tu tens por mim. Vamos agradecer a Jesus por ser presença viva, por ser caminho, por ser verdade, por estar conosco. Agradecer ao nosso anjo da guarda, agradecer aos bons espíritos que estão sempre a nos mostrar a solução dos problemas, das dificuldades, a nos intuir bons pensamentos. Nós somos felizes, sim, somos felizes, Senhor, pela existência aqui na Terra, pela nossa vida. Que saibamos amar, que saibamos cuidar da nossa vida, do nosso corpo físico, do nosso espírito. Que saibamos fazer através da prece, da oração, o nosso alimento espiritual. Obrigada, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos. Que assim seja. Nós vamos chamar para o